Um dia os dorameiros do futuro vão olhar para o passado e vão dizer: foi aquele drama que começou com tudo isso que temos hoje. E aquele drama é Dali Hancock Prince. Nos últimos 2 meses, o que a gente teve de vídeo de Dali Hancock Prince nesse canal não tá escrito. E eu me arrependo? Jamais. Pensa num drama que eu fui feliz assistindo. Dali Hancock Prince meio que caiu no meu colo quando, antes do lançamento, eu comecei a ver aqueles pôsteres, ver que era uma história que ia se passar dentro de uma galeria de arte, que a gente ia ter essa garota toda fina, toda rebuscada, trabalhando ali na galeria de seu pai, e que a gente ia ter esse cara que trabalhou muito para ter o dinheiro que tem, que veio de baixo, que de repente ia se meter ali no meio de uma galeria de arte, sendo que ele não tinha nenhum estudo para isso, nenhum conhecimento de arte. Além disso, elenco, né? Park Kyu-yeon e Kim Min-jae. Como é que a pessoa não vai escolher um negócio desse pra assistir? E é por isso que eu peguei Dali Hancock Prince pra assistir. E foi tão bom, deu tão certo, vocês gostaram tanto, e eu também, que inclusive o Cocoa resolveu apoiar o projeto e entrar aqui no canal como parceiro. Nas últimas 4 semanas a gente teve vídeos patrocinados pelo Cocoa aqui no canal. Eu convido você a ver todos esses vídeos maravilhosos que a gente produziu e convido você também a conhecer o Cocoa. Se você ainda não conhece o Cocoa é uma plataforma, um serviço de streaming onde você pode assistir dramas coreanos das 3 maiores emissoras da Coreia do Sul, a SBS, a KBS e a MBC. E é claro, com legendas em português. E as legendas saem, gente, super rápido. Normalmente, no máximo 32 horas. Mas assim, ó, episódio 16 de Dali Hancock Prince tava legendado com qualidade em 6 horas apenas. Foi muito rápido, vocês não têm uma noção. Mas vocês vão ter uma noção se vocês usarem os links que eu tô deixando na descrição e nos comentários fixados. Pra quê? Pra entrar lá na plataforma, pra dar uma olhada no site, vai dar uma olhada no catálogo deles que tem muita coisa boa. E aí, quando você decidir fazer a sua assinatura, dica, faz a assinatura pelo site. Mesmo que você use só o celular, entra pelo navegador do celular, cocoa.com. Faz a assinatura pelo site porque aqui pro Brasil, 40% de desconto no boleto pelo site. E aí sim, depois de você fazer a sua assinatura, você vai poder usar tanto na televisão, quanto no computador, quanto no aplicativo de celular, do tablet, você usa por onde você quiser. Agradeço demais ao Cocoa por ter feito parte aqui do canal nesse último mês e eu espero que logo o Cocoa esteja de volta para fazermos novos projetos juntos. E bora fechar esse projeto Dali Hancock Prince com chave de ouro, né? O vídeo de hoje é uma resenha final, ou seja, algumas coisas ali do começo do drama eu não vou ficar repetindo porque já existem outros vídeos aqui no canal. Mesmo que você não queira assistir todas as lives, né, que a gente fez aí, o nosso Roda de Dorama comentando, eu te convido a ver o meu vídeo de primeiras impressões, onde eu falo ali dos 4 primeiros episódios, e o meu vídeo de recapitulação do meio do drama, onde eu falo ali pra vocês da primeira parte da história, do que a gente tá achando e do que eu espero até o fim. Hoje eu vou focar aqui nesse vídeo a concluir tudo, a falar quais foram as minhas impressões finais de Dali Hancock Prince. Dali Hancock Prince é um drama da KBS, agora de 2021, foi exibido na Coreia entre os dias 22 de setembro e 11 de novembro. Como protagonistas a gente tem a Park Kyu-yeon e o Kim Min-jae, mas nesse drama também estão atores como Hwang Hee, Kwon Yor e Yeon-woo. E Dali Hancock Prince é vanguardista. Até onde será que foi apenas o destino e a partir de onde foi a genialidade dessa roteirista? Sim, porque na década de 20, Salvador Dali, na década de 20 do século passado, Dali encabeçou um dos movimentos vanguardistas da época. Ou seja, um movimento artístico que trazia algo de novo, algo que nunca tinha sido apresentado, ou que era apresentado de uma nova forma. Hoje, a gente conhece o movimento de Salvador Dali como surrealismo. Só que olha só, 100 anos se passam, novamente estamos na década de 20 e mais um Dali aparece encabeçando um movimento
movimento vanguardista, Dali Hancock Prince. E por que vanguardista? Bom, porque nesses 16 deliciosos episódios de Dali Hancock Prince, a gente vai ver diversas histórias sendo contadas pra gente. A gente nunca viu sendo contadas nos dramas. E algumas histórias a gente até já viu sendo contadas, mas não nesse tipo de drama, não contadas dessa forma. Dali Hancock Prince tem uma novidade atrás da outra no quesito roteiro. E nós, que somos fãs de dramas coreanos, nos vemos apaixonados, achando tudo isso muito surreal. Se a gente focar apenas no Murhak e na Dali, o que não dá pra fazer, porque como eu tô dizendo, o drama conta muito mais do que a história só dos dois. Mas, se a gente fosse focar só nos dois, a gente já ia ter uma história riquíssima. Porque a gente tá falando tanto de um mocinho quanto uma mocinha que saem completamente do clichêzão padrão que a gente tá acostumado. A gente tem um mocinho que veio de baixo, que trabalhou muito pra chegar onde ele tá, mas ele vê isso como orgulho. Muitas vezes a gente vê as pessoas que trabalharam muito e ficaram ricas com uma certa vergonha de onde elas vieram, do que elas tiveram que fazer para ter o dinheiro que elas têm. Murhak, não, em minuto nenhum ele tem vergonha de qualquer coisa do seu passado, muito pelo contrário, ele tem muito orgulho de ter trabalhado tanto para chegar aonde chegou. E inclusive isso faz acontecer uma das melhores cenas nesse drama, que pra gente é hilário, e para o Jang Tae-jin, não é mesmo, Jang Tae-jin? É super frustrante, que é o quê? A tentativa de Jang Tae-jin de dizer para Murhak que o dinheiro nunca poderia mudar quem Murhak é. Como se o Murhak estivesse tentando mudar alguma coisa. O que Jang Tae-jin não conseguia entender é que o Murhak não estava precisando de dinheiro para mudá-lo. Na verdade, era um grande orgulho o dinheiro não conseguir mudar o caráter de Murhak, porque o caráter de Murhak vai muito bem, obrigada. Não podemos dizer o mesmo sobre todos, não é? E a gente tem a Dali, que é o quê? Aquela mocinha rica, que estudou em boas escolas, que fala vários idiomas, que trabalha como curadora de arte em Amsterdã, herda um museu e perde tudo. Não perde apenas o dinheiro, mas perde o pai. Mas não perde apenas o pai, perde o dinheiro. Normalmente o que a gente vê são as mocinhas que acabam perdendo dinheiro, chorando por todas as regalias que elas não vão mais ter, por como a vida vai ser difícil agora. E Dali, ela nunca chora por isso. Todas as vezes que ela se desespera, que ela fica triste no começo desse drama, que ela chora, que ela se deprime, é porque ela tá tentando manter vivo o que é a lembrança de seu pai, aquela galeria, aquele museu. Ela quer fazer com que tudo continue funcionando, e não porque ela precisa do dinheiro, porque aquilo dá dinheiro, porque na verdade o museu nunca deu dinheiro para ninguém. Aquele museu de Dona Dali é um grande problema, isso sim, mas ela quer continuar com aquilo, ela quer fazer com que aquilo se mantenha vivo. Aquele lugar tem que continuar, porque aquele lugar é a memória do pai dela. Aquelas pessoas que trabalham ali são as pessoas que trabalhavam com o pai dela. Ela precisa fazer com que tudo isso continue andando. E ela não é o tipo de mocinha que simplesmente chora. Ela sofre? Ela sofre, porque quem não sofreria no lugar dela? Mas ela também arregaça as mangas, e se ela tiver que passar umas noites no museu escondida, ela passa. Se tiver que morar de favor na casa do irmão, ela mora. Ela não tem tempo ruim, não. Ela quer é fazer o negócio acontecer. Por falar no irmão, a gente tem aí a primeira história completamente fora da caixinha para dramas coreanos. A gente tem um irmão e uma irmã que não são irmãos de sangue e que eles se tratam como irmãos de sangue durante toda a história. Inclusive, lá numa das lives do começo da história, eu achava que o Won-tak tinha algum sentimento pela Dali. Falei isso pra vocês nas lives, falei até como isso me incomodava. E eu fiquei muito feliz de chegar depois do 16º episódio, vir aqui falar que, na verdade, não. Ele não tinha sentimento nenhum pela Dali, a não ser o sentimento de um irmão. Todo o afeto que ele tinha por ela era afeto de irmão. Todo ciúmes que ele tinha dela era ciúmes de irmão. Eu acho que eu tô tão acostumada a ver essas histórias onde irmãos que não são de sangue acabam não sendo irmãos e acabam se relacionando ou tendo sentimentos pelo outro, que eu não me toquei tão cedo assim de que essa era uma história diferente. Nessa história, não é o sangue que manda, e sim
o que você sente pela outra pessoa. E eles sempre sentiram que eram irmãos. Outra coisa bacana desse drama, não tem triângulo amoroso. Não tem. Porque para existir um triângulo amoroso, alguém ali daquele triângulo tem que estar meio confuso. Meio não sabendo para que ponta do triângulo que vai. Por mais que a gente tenha a Cha-gi, que é amiga do Muraki e que gosta dele, a gente vê logo no começo que Muraki não tem esses sentimentos por ela. E quando ele percebe que ela realmente gosta dele, ele rapidamente deixa as coisas claras para ela. Ele não quer mal entendido, ele não quer machucá-la. E uma coisa muito legal também no relacionamento deles dois, nessa amizade que eles têm, é que a partir do momento que ele viu que ela gostava dele e ele teve que cortar esse sentimento, dizer que entendo, mas não sinto mesmo por você, então é melhor você parar de gostar de mim, ele conseguiu, ao mesmo tempo, continuar preocupado com ela, com algo sério que ele descobriu sobre a vida dela, e a gente vai falar disso daqui a pouco, mas ele conseguiu dar o espaço que ela precisava. Normalmente a gente não vê isso nos dramas, né? As pessoas dando espaço para outra poder viver o luto de um relacionamento ou que não deu certo ou que terminou. E o outro tal triângulo também nunca existiu porque Dali estava apenas vivendo o luto de um relacionamento. Ela amou muito o Jang Tae-jin. Durante muito tempo ela queria ser esposa dele, ela queria ser a namorada dele, ela queria voltar com aquele relacionamento. Mas esse tempo ficou para antes do drama. Quando ela volta para a Coreia e ela começa a ir nos lugares que ela ia com ele e ela começa a ver os lugares que ela via antes sem a presença dele ali, ela começa a sentir aquela dor, ela começa a passar por aquele luto. Então, quando no começo da história ela não consegue se envolver com o Muraki, não é porque ela gosta do Tae-jin, não é porque ela quer voltar com ele, ela simplesmente está tentando superar os sentimentos dela, os sentimentos de dor quando o vê. Falando da Cha-gi e aqui do trabalho da Yeonu, que é cantora do Momoland, é ela que é a atriz da Cha-gi. Eu gostei muito do trabalho dela em Dali Hancock Prince, porque é uma personagem um tanto difícil de você interpretar. Ela não cai naquele clichê da menina que gosta do protagonista e é deixada de lado, e aí é uma menininha chata, uma menininha arrogante, uma menininha que a gente não suporta. Muito pelo contrário, a Cha-gi, desde o começo, ela anda ali naquela linha que a gente não sabe bem se a gente gosta dela ou se não gosta, se a gente acha ela engraçada ou se a gente vai ficar irritado porque ela é a menina que gosta do protagonista. Mas o interessante é como essa personagem foi crescendo dentro da trama. Ela começa como essa binguinha boba do Muraki e de repente ela é a personagem que tá falando pra gente sobre violência doméstica, sobre um pai que espanca sua filha, sobre um pai que descarrega fisicamente em cima de sua filha todas as suas frustrações com coisas que nem estão relacionadas a ela, porque se os erros fossem dela, ainda assim a agressão que ele faz contra ela não seria justificada, mas ela nem faz nada. Ele tá tentando usar ela como moeda de troca. E como ele não consegue, afinal ela não é uma coisa, ela é uma pessoa, ele descarrega todo aquele ódio batendo nela. E é muito triste a gente ver a resposta dessa menina, porque a resposta dela é uma resposta real para muitas mulheres. A resposta dela é: eu sou rica, eu tenho privilégios, como é que eu vou reclamar disso? Talvez seja o preço que eu tenho que pagar por ter a vida boa que eu tenho. Muitas mulheres acabam presas em relacionamentos assim, relacionamentos amorosos ou relacionamentos mesmo com pais, com irmãos, porque a sociedade a criou para que ela pensasse dessa forma, para que ela pensasse que ela tem tantos privilégios, ela ouve de tanta gente, que tanta gente gostaria de ter a vida que ela tem, que ela entende que passar por esse tipo de violência faz parte, é um preço que ela tem que pagar. É muito triste isso e foi muito bonito a gente ver no fim dessa história a Cha-gi conseguindo se libertar, saindo de casa, indo tocar sua vida, tendo seu trabalho, pagando seu aluguel, sendo alguém independente. Ela não tem que pagar por nada, ela não tem que ser moeda de troca de ninguém. A única coisa que ela tem é que ser feliz. E é bom a gente ver que no fim dessa história ela está feliz.
A gente tem a história do primo da Dali, que eu achei pesadíssima, mas tratada de uma forma tão natural, tão sem forçação, tão realista. Chae-hyun era dependente químico. E quando a gente é confrontado com isso, com o fato dele ser um dependente químico, meio que toda a personagem dele muda na nossa cabeça. Não é que a gente começa a achar que é uma boa personagem, tadinho, dá pra entender tudo o que ele fez de errado. Não, mas é uma personagem que sai daquele clichêzão, padrãozão que a gente tem do personagem que é invejoso, que é uma pessoa que quer dinheiro acima de tudo, acima de todos. A gente não tá falando desse tipo de personagem aqui. Chae-hyun é mais complexo que isso. Chae-hyun não quer destruir o tio, mas destrói. Por medo, por desespero. Chae-hyun também não quer destruir a prima, mas destrói porque ele precisa do dinheiro para sustentar o vício, do dinheiro para continuar vivo e não morrer na mão dos traficantes. Nada do que Chae-hyun faz é justificável. Nada do que Chae-hyun faz a gente consegue pensar, tadinho. Mas tudo que a gente descobre sobre ele faz a gente entender o que aconteceu. A gente não vai concordar. A gente não vai aceitar, mas a gente vai entender. Realmente essas histórias tristes acontecem com muitas pessoas. E Chae-hyun contou isso muito bem nessa história. E se a gente já começou a falar do primo dela, vamos falar da família inteira, né? Porque esse é um drama que fala muito sobre família, estrutura familiar. O que é uma família? Quem são as pessoas que fazem parte da nossa família? São aquelas pessoas que têm o mesmo sangue que a gente? Tudo que uma pessoa que tem o mesmo sangue que a gente faz, todas essas coisas a gente tem que acatar, a gente tem que aceitar, a gente tem que concordar, a gente tem que fingir que não vê os defeitos dessa pessoa, os erros dessa pessoa que tem o mesmo sangue que a gente. E quando a gente tem alguém que tá sempre ali por nós, que faz tudo por nós, que a gente também ama a pessoa num ponto que a gente faz tudo por ela, mas ela não tem o nosso sangue, ela não é parte da nossa família? Nessa história a gente descobre que Dali é uma menina adotada, que cresceu como filha única, mas que teve alguns outros irmãos na vida, porque seu pai ajudava várias crianças. E um desses irmãos que ficou para sempre foi o Won-tak. A gente vê também que ela tem um primo, esse sim, sobrinho de sangue de seu pai. E o que a gente vê na história dele? Que o pai dele o abandonou quando ele estava viciado. Ele estava doente e o pai o abandonou. E o tio dele não o acolheu por conta do sobrenome, por conta do sangue. O tio dele o acolheu porque sabia que dar uma nova chance para as pessoas vale a pena. A família de Murrak também é bem fora da curva. Murrak viveu a infância sozinho com sua mãe, sempre doente, sempre no hospital. Depois foi morar com o pai e sentia que trabalhava, enquanto o pai dele estava com uma outra mulher. O pai que o tinha abandonado. Quando adultos, Murrak tenta o máximo que consegue se manter próximo à sua família. Se manter próximo ao seu pai, à nova esposa de seu pai, ao novo filho de seu pai. Mas não dá. Chega uma hora que a gente tem que entender que sangue, sobrenome, nada disso funciona se as pessoas não têm a mesma índole que a sua. Se as pessoas não conseguem ver honestidade no mundo assim como você. E aí você precisa cortar laços. Tô dizendo, menina, Dali and Cocky Prince é um drama revolucionário. Tem aquele término no episódio 13? Não. Tem aquela família que se mete no meio do casal e faz com que o casal termine sem motivo nenhum? Não. Tem aquela mania de que todo mundo se conhece desde pequeno e de repente se reencontra? Não, Dali e Murrak nunca se cruzaram quando criança. O que a gente tem aqui é um mocinho que veio de baixo e tem orgulho disso. Uma mocinha rica que perde tudo. E o que menos importa pra ela é o dinheiro que ela perdeu. E um vilão fraco, pequeno, que a gente passa a história inteira achando que deve ter mais alguém por trás dele, porque não é possível que esse é o maior vilão da história. E no fim a gente vê que sim, que era ele sim. E que o fato dele ser um vilão fraco não é algo ruim no roteiro, na verdade, é um ponto muito bom dessa história, porque o que mostra pra gente é que a única coisa que faz esse homem ser forte
ao dinheiro que ele tem. Ele sempre foi lamentável. E a gente tem diversas histórias sobre os mais diversos temas, alguns sérios, alguns mais leves, alguns apresentados de uma forma que a gente nunca viu antes. E tudo isso envolto numa produção maravilhosa, com uma fotografia linda, cenários impecáveis, um figurino maravilhoso e, é claro, os atores, né? E é claro, os atores, porque, menina, se tem algo que é bom nesse drama, além de roteiro e toda essa produção visual, são os atores. Te convido a assistir Dali and Cocky Prince. Se você ainda não tiver assistido, está disponível lá no Cocoa. E lá no Cocoa também tem tanta coisa pra assistir. O que será que eu pego agora? Eu sei que a Yonu tá em Cheat On Me If You Can. Talvez a gente devesse pegar esse aí, hein? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, é claro, deixa a sua curtida, compartilha esse vídeo com os amigos e se inscreva no canal. Aqui em cima no card, não se esquece, estão todos os vídeos que a gente fez nesses últimos 2 meses sobre Dali and Cocky Prince. Agora, aqui do lado, vai aparecer pra você uma playlist com tudo que eu já resenhei e tem disponível no Cocoa. Clica lá, vê qual dessas resenhas que você ainda não assistiu e eu te vejo nos próximos vídeos. Nadia não é